Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, Fato do Dia. A briga entre direita e esquerda pelos conselhos tutelares. Isso está dando o que falar na internet, no meio político. Talvez você tenha acompanhado e nós vamos debater essa história aqui, que nas redes sociais está numa temperatura altíssima. Você já conhece o Narrativas Antagonista. A gente aqui tenta fazer um exercício de manter a nossa sanidade mental, debater a política em mais alto nível e, acima de tudo, fugir das narrativas que os políticos criam para transformar a gente em zumbi. Como é que a gente faz isso? É um exercício diário. Primeiro eu trago para vocês os fatos. O que é que aconteceu? Quais são as declarações dos políticos? Sem dizer a minha opinião. Em seguida eu vou te trazer, não é opinião de político, é narrativa. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? E aí, por último, eu trago a minha opinião. Essa história dos conselhos tutelares, ela está incendiando a internet. Agora o Ministério dos Direitos Humanos entrou na jogada, o Ministério Público entrou na jogada. Talvez você nunca tenha ouvido falar tanto em conselho tutelar. Dá um Google aí, conselhos tutelares. A imprensa cobriu o resultado das eleições em cidades de todo o Brasil. As pessoas falaram muito nisso, os deputados federais apareceram nessa campanha e virou uma disputa que começa com os conservadores falando dessas eleições e aí na reta final a gente tem uma reação da esquerda, mais de uma esquerda identitária. E aí bem no finalzinho assim a gente tem algumas postagens de figuras mais tradicionais da esquerda. O Conselho Tutelar, você já deve ter ouvido falar, pode não ter assim, a noção exata do que ele faz, mas é aquele órgão que protege os direitos das crianças. Todo mundo sabe, ó, estão espancando crianças, você passa a mão no telefone, liga para o Conselho Tutelar. A eleição do Conselho Tutelar, ela não é obrigatória. Ela ocorre a cada 4 anos. Os conselheiros tutelares que são eleitos agora vão tomar posse no dia 10 de janeiro de 2024 e permanecem durante 4 anos no cargo. O conselheiro tutelar tem alguns requisitos para poder se candidatar. Tem de ter 21 anos ou mais no dia da posse, ensino médio completo, estar quite com as obrigações junto à Justiça Eleitoral, idoneidade moral, tem de morar ao menos 2 anos na região administrativa em que pretende atuar, comprovar experiência de no mínimo 3 anos na área da infância e adolescência e não ter sofrido uma sanção de perda de mandato de conselheiro tutelar. Então, assim, são vagas que têm ali uma triagem técnica. Essas candidaturas ocorrem em todos os municípios brasileiros. A forma de votação é a urna eletrônica, mas não é o TSE que comanda essas eleições, é o CONANDA, o Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, mas na realidade quem promove mesmo ali a organização são os conselhos municipais. E o que aconteceu desta vez? Vamos começar aqui com um resumo que eu achei bem interessante. Esse que você vai ver agora é o J. Marques. Ele é um educador comunitário que já foi conselheiro tutelar, é comunicador lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e fez uma análise dessa situação. Salve família, giro rápido de impressões gerais sobre a eleição para o Conselho Tutelar. Ponto 1. A inegável derrota do campo progressista contra uma ditadura fundamentalista com discurso de ódio em nome de Deus. Ponto 2. Isso não é novidade. O campo progressista deixou de participar ativamente do Conselho Tutelar há mais de 15 anos e as consequências disso a gente vê eleição após eleição. Ponto 3. É verdade que a gente se empenhou muito nessa eleição e eu reconheço
É também verdade que grande parte das vitórias que conquistamos ocorreram em áreas de cidades brasileiras onde a chamada, esquerda costuma vencer com frequência. E o ponto 4 é que o Conselho Tutelar, assim como a vida da infância e da adolescência, deve ser uma prioridade cotidiana e não apenas nos sensibilizar durante as eleições ou em casos midiáticos de violência. Pegou a visão? E parabéns a todos que tiveram a coragem de se envolver, seja como propagandeadores, eleitores ou candidatos. Não há vitória assistindo a tudo pela TV. Agora eu vou te mostrar aqui qual era a vibe das campanhas que estavam sendo feitas pela internet chamando o pessoal para votar. E vocês podem ver que as zonas eleitorais estavam lotadas de gente. Estão 5 horas na fila, estão gritando Lula, vamos de retardados, Por isso que nós que somos conservadores, somos a favor da família, somos contra o aborto, tem que vir votar. Por causa que esse tipo de pessoa aqui, ó, filma lá. Esse tipo de pessoa aqui, ó, elege os conselheiros tutelares abortistas, elege conselheiro tutelar que apoia a droga, elege conselheiro tutelar que apoia tudo que é de ruim. Então você que é conservador, você que é família, não deixe de votar. Essas eleições aqui tá uma bagunça. Tá vendo por que a gente tem que vir votar? Essa galera aí elege os conselheiros tutelares e aí quando você vai ver coisa ruim na escola, apoio de aborto, apoio de droga, apoio de tudo que não presta. A gente veio aqui para poder garantir todo mundo, nós todos têm o direito ao voto. E o cara viu aqui que o Bruno tá na fila, que o Bruno é um deputado de direita, e começou a gritar Lula e tal, e depois disse que não quer, tem direito à imagem dele. Vamos ocupar todos os espaços. Vocês estão com raiva? A direita dormiu durante muito tempo. Mas agora nós vamos ocupar todos os espaços, e eles que chorem, eles que gritem, eles que sofrem. E agora eu vou te mostrar os parlamentares participando dessa mobilização. Dá uma olhada no que falou o Nicolas Ferreira. Tem eleições de conselheiros tutelares, conselheiros que ficam irresponsáveis, por crianças, adolescentes, e é muito importante a gente ocupar esse espaço. Não precisa nem dizer quem que está querendo tomar esse espaço aí. Obviamente a esquerda que já domina esse espaço e quer colocar ainda outras figuras lá para poder aí, de fato, não fazer um trabalho de conselheiro tutelar, mas sim tutelar aquela criança através de uma doutrina de esquerda. Isso a gente não pode deixar. Agora vamos ver o que falou o Glauber Braga. Gente, Glauber por aqui. Domingo tem eleição para o Conselho Tutelar. A eleição é facultativa, mas é fundamental que você possa exercer o seu direito de voto. Procure, pesquise as candidaturas. É fundamental ver quem tem compromisso de fato com a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E não quem vai para lá fazer a ocupação desse espaço por um viés, por uma orientação reacionária. O que tem que estar na frente é defender criança e adolescente, é ter possibilidade de fortalecer políticas de inclusão. Vamos de novo fazer uma comparação de discurso de como estava sendo feita a campanha entre esquerda e direita, tá? Direita, Gustavo Gayer. Toda região, cada região de Goiânia, nós temos um candidato. Gabriel é o nosso candidato da região norte. Nosso candidato da região norte. Um cara que vai estar lá se sacrificando pelos nossos filhos. À esquerda, a Fernanda Melchiona. Aqui em Porto Alegre, a nossa cidade está dividida em 10 micro-regiões. Em cada uma delas, você pode votar em 5 candidatos ou candidatas. A eleição para o Conselho Tutelar é facultativa, mas é nossa obrigação escolher candidatos que representem os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e coloquem como prioridade a defesa das nossas crianças e adolescentes que sejam comprometidos com a defesa da educação pública de qualidade e com a luta para melhorar a vida das crianças e adolescentes e protegê-los. Por isso, mesmo sendo uma eleição facultativa, escolhe uma boa candidata que vai votar para proteger a nossa criança e adolescente. Você percebeu qual é a diferença de um para o outro? Na esquerda estava se falando, vá votar, vote nos candidatos que defendem as crianças. E na direita, ou se fala, vote nos conservadores, este era o objetivo, colocar pessoas conservadoras. Ou tinha um candidato, é o fulano que vota.
E também na direita tinha muitos grupos ensinando como que você faz para ir votar, para descobrir onde você vota, esse tipo de coisa. Depois disso, a gente tem agora o Ministério dos Direitos Humanos acionando aí o Ministério Público com relação a essas candidaturas que foram defendidas em púlpito de igreja, dizendo que é uma interferência do poder religioso nessas eleições. É uma discussão difícil, porque numa eleição para deputado, senador, presidente, não pode. Ah, mas eu já vi todos subindo em palanque de igreja, Lula, Dilma, Bolsonaro, já viu? Não devia poder. E essa é a alegação que foi feita agora pelo ministro dos Direitos Humanos com relação a algumas votações. Tem ações muito semelhantes que estão começando a surgir, vindas de vereadores, principalmente, em todo o Brasil. E aí a gente está falando aí de uma queda de braço ideológica, mas tem uma análise que eu quero trazer aqui para vocês, que eu achei bem interessante, do PCO, Partido da Causa Operária. Esse negócio da defesa da criança é outra coisa que eles usam também, para hostilizar pessoas e tal. Isso aí tem uma importância política, né? O Conselho Tutelar lida com a população diretamente e tal. Mas a preocupação das ONGs é que é uma coisa, é um tema deles. A criança, o adolescente. A desculpa parece que é para tirar a influência dos evangélicos, que teriam muitos conselheiros evangélicos pelo país. Não acho que isso é, acho que é uma luta pelo poder político, né? Tem isso daí, é emprego e cargo, né? Bom, trouxe aqui para vocês os fatos, o que aconteceu na eleição e também um pouquinho desta temperatura política para saber se você adivinha qual vai ser a narrativa. Será que eu faço primeiro hoje de direita ou primeiro hoje de esquerda? Ai, que dúvida cruel. Você aposta no quê? Tá mais que na cara, né? Esse povo da esquerda brasileira, essa doença do esquerdismo, na verdade, ela quer acabar com a democracia. Até eleição para conselho tutelar, esta galera quer ganhar no tapetão. E olha que assim, a direita dessa vez foi bem, mas em tudo que é conselho tutelar, conselho de saúde, conselho de direitos humanos, é tudo house of carguinhos deles. Tá tudo a esquerda pendurada desde sempre. Aí não pode mexer nos carguinhos. Não pode mexer, porque eles querem empurrar a agenda deles goela abaixo. Eles querem botar lá gente abortista, gente gaysista, gente que tá lá para atentar contra a família brasileira. É isso que nós estamos vendo por aí. E aí, quando tem uma reação dos conservadores, uma reação democrática, os conservadores se organizaram em todo o Brasil para eleger democraticamente os seus candidatos. Aí, vem o tal do ministro dos Direitos Humanos não sei para quem, né? Ele vem querer ganhar no tapetão, vem querer acabar com a eleição. Será que vai ser assim agora? Toda eleição eles vão falar que não foi bem assim, porque ou eles ganham de um jeito que todo mundo suspeita, mas não pode falar porque aí suspende o canal e vai preso, ou então eles vão pro tapetão querer tirar quem ganhou. Assim, ninguém aguenta mais essa ditadura. Mas o fato é que as eleições para os conselhos tutelares nunca tiveram tantos conservadores antes. E isso é uma grande vitória contra essa agenda que esse pessoal quer enfiar a goela abaixo da gente. Então é o seguinte, o povo está organizado, apesar de todas essas tentativas esquerdopatas de transformar o Brasil numa Venezuela. Cada vez mais a gente vê um descaramento do fascismo brasileiro. E sempre tem um dedo de evangélico, né? Sempre tem um dedo de evangélico. É Malafaia daqui, é o outro de lá, sempre querendo atentar contra os direitos humanos.
trazer de volta o retrocesso. Eles são reacionários e estavam lá não querendo eleger, como nós, pessoas preocupadas com o futuro das crianças. Estavam lá querendo impor a agenda religiosa. Uma coisa ridícula. Eles acham que Bíblia defende criança? Lê a Bíblia, vê o que eles fazem com as crianças na Bíblia. Sabe, vem com essa coisa de igreja. Onde é que mais estoura escândalo de pedofilia? É em igreja. E é esse povo que eles querem enfiar no conselho tutelar. É esse povo que eles querem enfiar lá. E vem a história. Olha, para defender criança, existe um papel que não é da Bíblia, não. Se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estado é laico. Essa gente quer uma teocracia reacionária de extrema-direita. O Estado é laico, não tem nada aqui para a igreja se organizar para ter candidato. Nós tivemos algumas vitórias, sim, não foi possível com essa máquina de fake news e de desinformação que eles montaram na internet para enfiar conservador em tudo que é canto. Mas tivemos candidatos que ganharam, inclusive candidatos travestis, candidatos trans, que ganharam em várias regiões, e pessoas, deputados, senadoras, senadores, participando aí dessa campanha de uma maneira democrática. O ministro dos Direitos Humanos foi votar, várias lideranças importantes foram votar. Agora, eles não podem ter o seu voto sabotado por quem quer implementar uma teocracia no Brasil. E aí eu acho que onde teve influência de igreja, o Ministério Público tem que acabar com essa eleição. Não pode religioso votar. Se o Estado é laico, como é que a pessoa que tem a religião, ela vota? Como é que a igreja vai interferir? Então, assim, tem que acabar esse golpismo, desse neofascismo que subiu ao poder. Algum limite tem de ser dado. Nossa, Conselho Tutelar, qual é a minha opinião, Brasil? Qual que é a sua opinião, a opinião de vocês que estão aí maratonando o narrativas antagonista para pescar direitinho o que é a narrativa política? Bom, vamos lá, o que eu penso? Essa batalha pelos conselhos tutelares é um prenúncio do que nós vamos viver em 2024. O jogo não ficou resolvido com a eleição presidencial. É uma eleição presidencial que ela foi, vamos dizer, por uma unha, uma diferença muito pequena. O Brasil permanece dividido. A gente tem as pesquisas de opinião mostrando que o Brasil permanece polarizado. O presidente Lula, a sua entourage também, tem atuado num sentido de manter muito viva a chama da polarização, talvez apostando que, tendo do outro lado um Bolsonaro para demonizar, o governo do PT fica bem. Já quase não ficou da última vez, que o Bolsonaro ele perdeu para ele mesmo e para o bando de gente maluca que ele resolveu andar ao lado. Quando a população começa a ver uma sai armado, outro taca a granada na polícia, as pessoas falam assim, não sei se mudam de ideia, mas no mínimo não saem de casa e falam, não, deixa eles que se explodam. Toda a condução do governo Bolsonaro, deixando bons quadros irem embora, essa coisa muito nervosa, muito bélica o tempo todo, cansa. Só que é o seguinte, isso vai ficando para trás. E o atual governo também tem sido muito da lacração, a economia não melhorou o tanto que as pessoas esperavam, porque a pessoa estava esperando picanha, não sei o quê. E a gente tem uma reorganização de forças políticas. Nessa eleição para conselheiro tutelar, me chamou muito a atenção como a esquerda se desconectou completamente da realidade. Não sei se é porque eles estão, sei lá, porque eles viraram influencer, eles estão aí na preguiçolândia, né, que fica todo mundo falando todes, querides, ou indo ver jogo de futebol e fingindo que isso inclui alguém, que isso muda a vida de alguém. Ficou muito longe. Eles não estão conseguindo, mas nem fazer vídeo explicando direito de um jeito que faça a pessoa votar em quem eles querem. A gente viu a direita inteira mobilizada com vídeos assim, como que você faz para saber sua zona eleitoral? Se você é da zona tal, vota nesse. Da zona tal, vota nesse. Tinha listas.
Eles iam falando, os TikTokers. Eles tinham todos os candidatos, tudo certinho, numerinho, papapá. A esquerda não indicava o candidato. E ainda indicava assim, olha, vote em quem você acha que protege as crianças. De repente, o cara acha que quem protege as crianças é o cara da igreja também. Então, a esquerda acabou fazendo vídeo que pode ter levado o cara da direita a votar. A gente vê os deputados da direita argumentando muito bem, olha, só vai gente para lá com visão diferente da nossa. Bota os conservadores, procura os conservadores. E a esquerda entrou nisso por ideologia, porque a ocupação dos conselhos tutelares pelas igrejas evangélicas, ela já vem num crescente, não é da última eleição, ela já é anterior ao bolsonarismo, anterior a essa coisa toda. Ela já vem num crescente faz muito tempo, desde quando os evangélicos começam a se organizar para entrar na política. Ainda continua sendo a maioria mais progressista, mais de esquerda. Mas isso já vem há algum tempo. E agora que estava uma coisa muito inflamada, a esquerda resolve entrar por questão ideológica, mas tem vergonha de assumir ideologia. Ou tem essa distorção agora... Agora não, existe uma distorção do progressismo que ele acha que tudo que é progressista é para o bem. O progressista, ele tem uma ilusão que é uma distorção moral, que ele acha que ele é bom pela ideologia. Quem acha que é bom pela ideologia está em delírio ou em seita. Ninguém é bom pela ideologia. Eu sigo essa ideologia, então eu sou bom. E isso acaba extrapolando pelo discurso. Porque aí a pessoa fala, vote nos bons candidatos, vote nos que defendem as crianças, e ela acha que o outro que está vendo entende que é no candidato dela, só que ninguém nem sabe qual é o candidato dela. Então a esquerda perdeu essa conexão, e a gente vai ver o rebote disso nas eleições municipais. A esquerda está muito boa de lacração, de debater tema nacional, de fazer baixaria igual de fã de K-pop para defender a Janja, mas não está conseguindo falar com o eleitor, sobretudo os eleitores de classe baixa. Se descolou, entrou nesse discurso copiado dos Estados Unidos, que a elite progressista, principalmente urbana, gosta muito, e se descolou. Nós vamos ver isso nas eleições municipais. A esquerda tem ainda um ano para se reagrupar. Pelo quebra-pau que nós vimos no Congresso do PSOL, não parece que estão muito nesse sentido. Eu não sei qual é a sua opinião, mas essa coisa dos conselhos tutelares, para mim, foi uma demonstração de que as pessoas não desistiram de se organizar politicamente, e que as eleições municipais podem trazer surpresas para a esquerda que acha que já ganhou tudo. E aí, gente, o que é que vocês pensam? Qual é a opinião de vocês? Já vão deixando aqui embaixo. Não esquece de deixar o meu joinha, o meu like. Compartilha o Narrativas Antagonista com todo mundo que você gosta. Avisa que o Narrativas existe. Vamos aí fazer crescer esse movimento da gente ter um debate político mais saudável no Brasil. Amanhã eu tô aqui de volta com você. De segunda a sexta, às 5 horas da tarde, eu te faço companhia aqui no YouTube do Antagonista. Beijo, até amanhã.